E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação que o técnico do Vasco, Rafael Paiva, colocará em campo para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense, quartas de final da Copa do Brasil. Até esse momento, o jogo mais decisivo do Vasco nessa temporada. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, é um jogo complicado enfrentar o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. O Vasco nunca venceu lá, nesse novo estádio do Atlético Paranaense. Porém, se tem algo que eu venho acreditando ultimamente é que esse time do Vasco é capaz de quebrar esses tabus negativos na história do clube. Pois tem se mostrado assim ultimamente. Esse elenco do Vasco vem conseguindo obter resultados expressivos. O Vasco está a 8 jogos sem perder. Tudo pode acontecer lá, mas eu vou confiar que o Vasco amanhã fará um jogo honesto, bom e que consiga sair com resultado que o classifique. A vitória do Vasco amanhã é consequência de um trabalho que vem sendo realizado essa semana pelo técnico Rafael Paiva, mas vai passar também muito pela mentalidade dos jogadores no momento do jogo, de não serem fracos mentalmente, e vai passar também pela coragem de praticar o esporte chamado futebol. Se o Vasco entrar amanhã disposto a jogar futebol e encarar o Atlético Paranaense, não jogar com medo e não deixar eles controlarem o jogo o tempo todo, podemos sim sair com resultado positivo. E devemos ter alterações no time titular do Vasco no jogo amanhã. Eu vou te mostrar agora. Show? Deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível. E vai fazer sua aposta no jogo de amanhã, Vasco versus Atlético Paranaense, é na PagBet, primeiro link aqui do comentário fixado. Na PagBet você recebe o que você ganha aposta na hora, instantaneamente, e você apostando pelo meu link você tem ainda mais sorte, hein? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. O Vasco terá no seu gol o Léo Jardim, isso não é novidade para ninguém, goleiro titular. Obviamente a classificação do Vasco passará muito pelo Léo Jardim, pelas defesas que ele pode fazer no jogo de amanhã, salvar o Vasco em momentos cruciais. Tomara que o Léo Jardim esteja naqueles dias mais inspirados dele para poder ajudar o Vasco. Lateral direita, Paulo Henrique retorna ao time. Quem jogou o último confronto, o jogo de ida da Copa do Brasil, foi o Puma, fez até gol e tudo mais. Só que o Paulo Henrique é um jogador que está muito bem no Vasco. A tendência é que ele consiga ajudar o Vasco a anular o Canóbio, que é talvez o principal jogador desse time do Atlético Paranaense. E o Paulo Henrique é um jogador que dificilmente perde disputas na velocidade, fisicamente. Então, se o Paulo Henrique também tiver naqueles dias dele, sabe? Aqueles dias que o Paulo Henrique se antecipa nas bolas, aqueles dias que ele tá com fome mesmo de jogar futebol, vai ficar bom pro Vasco em relação a marcar o Canóbio. Mas tomara que ele esteja bem. A dupla de zaga do Vasco será Maicon e Léo. O João Vitor está suspenso, foi injustamente expulso no jogo de ida. Tudo para prejudicar o Vasco, agora é confiar no Léo. O que a gente pode fazer nesse momento em relação ao Léo é tentar passar algum tipo de confiança para o jogador que não tem nenhuma confiança. Claro, tem a confiança do grupo em relação a ele, mas eu torço muito para que eu não faça um pós-jogo reclamando do Léo. Para que eu faça um pós-jogo exaltando o Léo, que ele foi muito bem na partida, que ele não comprometeu, que ele ajudou o Vasco em momentos cruciais. Tomara. Agora o que nos resta é torcer pelo Léo. Na lateral esquerda, Lucas Piton será titular. Esse sistema defensivo do Vasco será esse mesmo. Volante, Hugo Moura e Matheus Carvalho é a tendência. Pode ser que ele, em vez de colocar o Matheus Carvalho, coloque o Sforza? Pode ser. Mas eu acho que ele vai de Matheus Carvalho de titular. O Sforza foi titular contra o Vitória, jogo que o Vasco venceu no Campeonato Brasileiro. O Matheus Carvalho vinha de uma queda de produção, mas eu acho que o Matheus Carvalho vai ser titular para esse jogo. O Sforza com certeza entrará durante a partida e vai ajudar o Vasco, mas a tendência é que o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, comece como titular do lado do Hugo Moura. Matheus Cocão, o Carvalho, precisa readquirir a confiança que talvez ele perdeu em algum momento, não sei o porquê. Ele não vinha de boas atuações, isso é bem verdade. Outro jogador que vem treinando muito bem no Vasco, que até saiu notícia quase agora, que ele vem impressionando os seus companheiros nos treinamentos, é o suíço que chegou, Maxime Domingues.
tem impressionado pela sua qualidade técnica, sua noção de jogo, e a parte física dele também está muito bem. Então a tendência é que ele vá para esse jogo, não vai começar como titular, obviamente, me surpreenderia muito, deve começar no banco de reservas, mas vai ser uma opção para o Vasco durante a partida. Um jogador que em dado momento do jogo, caso o Vasco precise cadenciar mais a partida, trabalhar melhor a posse de bola, o Maxime Domingues é uma opção do meio de campo. Jogador que tem uma capacidade interessante para marcar, mas que vai muito bem com a bola nos pés. Payet será o meia titular do Vasco nesse jogo. E, porra, o Payet, quando ele tá bem, é muito difícil de ser marcado e pode ser importante para decidir o jogo em algum momento específico. O David deve ser o ponta pelo lado esquerdo do Vasco. David, de novo, né? Passou um período por conta da celulite facial fora, mas voltou contra o Vitória. Não jogou bem contra o Vitória, mas é um jogador que ele vem sendo importante para o Vasco. E vai ser muito importante a força do David na puxada de contra-ataque nesse jogo. Pode ser muito importante essa força física dele, esse poder dele de em alguns jogos conseguir decidir com boas finalizações. Tomara que ele ajude o Vasco. E na outra ponta, o Ryan é cotado para ser o titular. Tem a possibilidade do Emerson Rodrigues jogar, mas eu acho que ele vai de Ryan, que vem fazendo boas atuações quando joga de titular na ponta direita no time do Vasco. O Jean David tem toda uma logística para conseguir levar ele para o jogo também de amanhã. O Jean David foi convocado para a seleção do Chile, mas tem toda essa questão que o Vasco vai resolver de logística para levar ele para o jogo, assim como o Puma também, que está na seleção do Uruguai. O caso do Ryan é mais fácil, o Ryan estava jogando em São Januário pela seleção brasileira sub-20, então já estava aqui. E no comando de ataque, Pablo Verrete. Esse deve ser o time do Vasco amanhã. E o Maxime Domingues também deve ser relacionado. Só isso que devemos ter de novidade no Vasco, beleza? E o Felipe Coutinho, que não será relacionado para Vasco e Atlético Paranaense mais uma vez. Mas comentem embaixo a opinião de vocês e o seu palpite para esse jogo Vasco e Atlético Paranaense, beleza? São os vídeos de hoje. Abração no Francesco, é nóis e fui!